Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há tempo para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Uma das coisas que o Senhor tem me ensinado muito, mas muito, nesses últimos dias, é sobre o tempo de calar. Porque falar, né, gente? Falar, a gente fala que é uma beleza, né? A gente, quando acontece, às vezes, alguma situação que a gente sabe que a gente tem razão, dá uma vontade de falar tudo e dizer: eu tenho razão, eu sei o que é, eu presenciei, não é assim, não sei o quê. E a gente quer pôr pra fora todas as nossas razões. Mas o Senhor tem me ensinado como é precioso um silêncio na hora certa. Outra coisa que o Senhor tem me ensinado é não me defender. Porque Ele quem nos defende. É o Senhor que nos defende. As pessoas, quando elas olham para nós, elas veem aquilo que é o exterior, aquilo que a gente demonstra. Às vezes a gente até passa uma má impressão sem querer, mas elas enxergam por fora, né? Elas enxergam por fora. Deus, Ele nos conhece de verdade. O Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. Se tem uma pessoa que a gente não consegue fingir, é para o Senhor, é para Deus. A gente pode fingir ser alguma coisa para todo mundo, mas o Senhor, Ele conhece os nossos piores defeitos, as nossas intenções. Ele prova as nossas intenções, Ele conhece as nossas intenções, Ele sonda o mais profundo do nosso ser e Ele sabe quem nós somos. Mas às vezes a gente quer provar para as pessoas quem nós somos, né? A gente quer mostrar que a gente tem razão e a gente quer falar, mas muitas vezes é necessário ficar em silêncio e deixar Deus agir. E às vezes a gente faz errado, né? A gente fica em silêncio para Deus e a gente quer falar com as pessoas. E aí a gente fala tudo. Fala, conta tudo para todo mundo e quer buscar justiça. Mas para quem a gente devia estar falando, a gente não fala. Para quem a gente devia estar chegando diante dele e abrindo o coração, a gente não abre. E o Senhor tem falado muito comigo. Fecha a boca diante dos homens e abre a sua boca diante de mim, que é o lugar certo, que é o meu altar. Chega diante de mim e se derrama diante de mim. E deixa eu agir. Deixa eu agir. Eu te conheço. Eu conheço seu coração. Eu sei quem você é. Então o Senhor, Ele tem me ensinado, sabe? A não me defender. A deixar Ele é que me defende, Ele é que me conhece, né? E às vezes a gente perde até mesmo o foco. A gente perde o foco tentando agradar homens, tentando mostrar, provar para homens que eu falo, seres humanos, né? Quem somos, as nossas capacidades, as nossas qualidades, as nossas razões, e a gente perde o foco daquilo que realmente importa,
né? Que é viver os propósitos do Senhor, que é cumprir o chamado do Senhor. A gente se distrai muitas vezes com os Tobias e os Sambalates que aparecem no nosso caminho. Entendedores entenderão. Quem já leu o livro de Neemias sabe o que eu tô falando. A gente se distrai com os Tobias e com os Sambalates e perde o foco, que é o quê? Reconstruir os muros, que é cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, há momentos que é momento de falar, mas há momentos que é momento de se calar. Calar para os homens e abrir os nossos lábios somente para o Senhor. Rasgando o nosso coração para Ele, colocando diante dele situações e falando: Senhor, essa situação aqui, tá complicada. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou de verdade, Pai. Me ajuda, Pai. Me ajuda nessa situação aqui. O Senhor sabe quem eu sou. E um dos personagens bíblicos que eu sempre lembro é do rei Davi. Davi, ele rasgava o coração dele para Deus. Ele não perdia tempo dele tentando provar para os outros quem ele era, o chamado que Deus tinha para ele. Davi, ele chegava diante do Senhor mesmo. Tem até um salmo que eu tô com ele aberto aqui, Salmo 69, que ele fala assim: os que sem razão me odeiam são mais que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos que procuram me destruir. Aí ele fala: sou forçado a devolver o que eu não roubei. Por amor de ti suporto zombarias e a vergonha cobre o meu rosto. Sou estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Então ele fala que até quando choro de jejum, tenho que suportar zombarias. Quando ponho veste de lamento, sou objeto de chacota. Davi, falando para aquele que ele sabe que a única pessoa que defende ele é o Senhor, que ele não precisava se defender. Porque o Senhor era o escudo e fortaleza dele, é o Senhor quem defendia ele, é o Senhor quem protegia a vida dele, é o Senhor que realmente conhecia o coração dele. Então, ele chorava onde? No lugar certo. Ele falava com quem? Com a pessoa certa, que é o Senhor. Amém?